o acaso só ocorre para os espíritos preparados. Com essa frase atribuída a Louis Pasteur, eu quero dar o início ao nosso vídeo de hoje, no qual nós vamos abordar sobre diabetes. Diabetes, que é a minha especialidade, que eu acabo atuando aqui na cidade de Jundiaí. Há cerca de 23 anos eu trabalho exclusivamente com diabetes. É uma doença que a gente tem um número considerável de pacientes, cerca de 30 mil pacientes nós temos aqui no nosso consultório, que nós damos esse suporte, esse acompanhamento. E hoje eu achei interessante a gente abrir essa nossa plenária discursando sobre diabetes. Existem, de uma maneira bem simples, dois tipos de diabetes. Vamos deixar isso. Existem outros tipos, mas vamos deixar de uma maneira bem simples para que todos possam entender e que possam compreender a mensagem. O diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1, que eu vou me deter exclusivamente nesse vídeo, abordar apenas o diabetes tipo 1. Tá? O diabetes tipo 1 é uma entidade na qual o pâncreas, que é o órgão do corpo humano, que fica na barriga, atrás do estômago. Aqui eu tenho uma ilustração para mostrar para vocês. Nós temos o estômago, atrás dele existe o pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista. Ele tem a função endócrina e a função exócrina. A função exócrina ela é responsável por auxiliar na digestão dos alimentos. Então ele produz algumas enzimas, o suco pancreático, entre eles ele elimina bicarbonato de sódio, que é lançado na primeira porção do duodeno. O bicarbonato de sódio ele tem a função de neutralizar o ácido que é proveniente do estômago. No estômago nós temos o suco gástrico, o pH em torno de 1,8, 1,9, e quando chega no duodeno, há uma necessidade que haja uma elevação desse pH, por isso que se faz uso de um álcali, no caso, o bicarbonato de sódio, fazendo com que o pH suba e as enzimas entéricas possam fazer o seu papel. Essa é a função exócrina. O que nós vamos nos ater vai ser sobre a função endócrina, que o diabetes tipo 1 se caracteriza pelo nosso amiguinho pâncreas, esse é o nosso amiguinho aqui. No adulto tem cerca de 15 centímetros. O que a gente vai fazer? Tentar explicar para vocês que dentro do pâncreas existem pequenas ilhas. Essas ilhas são chamadas de ilhotas e foram descritas por um pesquisador alemão chamado Langerhans. Daí o nome ilhotas de Langerhans, na qual existe uma célula chamada célula beta. Essa célula beta que é responsável pela produção de insulina. Pois bem, no paciente diabético tipo 1, por razões muitas vezes autoimune ou por vírus, essas células beta param de produzir insulina ou produzem muito pouco, levando ao paciente a uma perda de urina intensa, juntamente com glicose pela urina, e, consequentemente, uma perda de peso de modo significativo. E o paciente, literalmente, ele vai perdendo massa muscular, vai perdendo peso, né? Sente mal-estar, né? E os níveis glicêmicos, né? Também, fazendo uma analogia, né? Cada situação da vida tem níveis glicêmicos, por vezes, um pouquinho mais alterados, ou para cima ou para baixo, mas quero deixar de uma maneira bem lúdica, para que todos possam compreender que o diabetes a gente procura deixar entre 80 a 120 ao longo das 24 horas. Vai ser um valor exato, mais ou menos igual a velocidade de carro, né? Então fica fácil para que o paciente possa entender. Ele não pode dirigir o carro a 400 por hora, ele não pode ter uma glicemia de 400 miligramas por decilitro. Pois bem, então o paciente diabético tipo 1, na qual ocorre uma falência dessas células beta, ele vai culminar com uma elevação da glicemia. E o tratamento exclusivo do diabetes tipo 1 é com insulina. Existem outras duas opções que podem ser feitas, né? E no Brasil nós temos pessoas profissionais de altíssimo nível. Em Ribeirão Preto existe um centro especializado para transplante de células tronco e também para a colocação de transplante de pâncreas em outros órgãos na cidade de São Paulo. Então, mas são situações, são exceções. Tá? De uma maneira geral, quero dizer para os senhores
o que nós acabamos utilizando é insulina. A insulina, agora entrando no âmbito da insulina, quando a gente fala de insulina, parece que é um produto exclusivo, só tem uma insulina. Na verdade, não é isso que a gente encontra nas farmácias por aí. Que nós vamos encontrar, existem vários tipos de insulina. A exemplo do que você encontraria numa ótica, vários tipos de óculos. Existem óculos para longe, existem óculos para perto, existe óculos bifocal. Existem insulinas que duram 12 horas, existem insulinas que duram 24 horas, existem insulinas que duram 2 horas, 2 horas e meia. Então, são insulinas para longe e insulinas para perto. Insulinas de ação lenta, né, e existem insulinas de ação rápida e ultra rápida. A insulina, o primeiro relato de diabetes, né, data de 1500 a.C., ou seja, 3.500 anos, o primeiro relato na qual havia uma criança que ela estava urinando demais, e como ela urinava muito, ela perdia peso. Perdendo peso, infelizmente, foi feito o diagnóstico na época, presumivelmente, por diabetes tipo 1, né, que não tinha ainda nenhum recurso, até 3.500 a.C., mas é o primeiro relato realmente de diabetes tipo 1, com uma criança perdendo peso, urinando demais, né, e definhando. Está isso nos relatos dos chamados papiros de Eber. Pois bem, os anos se passaram e infelizmente não houve até então, foram necessários quase mais de 3.000 anos para que você conseguisse um resultado melhor. E no ano 1921, tá, na cidade de Toronto, no Canadá, 2 pesquisadores, Dr. Bunting e Dr. Best. Na verdade, o Dr. Best ainda era aluno de medicina, né? Eles tiveram, orientados pelo professor MacLeod, fizeram uma separação do ducto pancreático, separaram a insulina que era produzida dentro do pâncreas e fizeram o tratamento numa criança. E realmente observou-se o resultado fantástico de melhora em 1922. A primeira criança que foi tratada com insulina foi Leonard Thompson. Tá? Essa insulina se manteve em uso, tá? E se mantém até hoje, né? Mas exclusivamente essa insulina, até meados do ano de 1946, quando um dinamarquês chamado Hagedorn conseguiu colocar uma substância, um pozinho branco dentro da insulina, que a insulina tem a cor de água, e colocou esse pozinho branco. Aí esse P, por isso que chama assim insulina, N de neutra, P de protamina e H. H em homenagem ao nome dele, Hagedorn. E essa insulina por si só ela dura cerca de 12 horas, de 8 a 12 horas normalmente numa pessoa. Pois bem, esses passos foram continuando, né? E no ano de 2000 foi descoberta, foi inventada uma insulina de um modo sintético, né? Que seria a insulina glargina. A insulina glargina veio com o propósito que ela perdurasse por 24 horas, mas realmente observou-se que realmente, na maioria dos casos, ela dura somente 12 horas também, mas ela é muito mais estável e melhor do que a insulina NPH em termos de homogeneidade do tratamento, tendo menos oscilações, que é uma característica da insulina NPH. E aqui não vai uma crítica à insulina NPH, simplesmente um relato de como é ela. É a história, né? Nós temos os carros da década de 50, década de 60 e estamos em 2020. Então os carros são diferentes, né? Tem preços diferentes, mas tem resultados diferentes e seguranças melhores, né? Isso é um fato, então a gente tem que se ater a isso. E assim sendo, essa insulina glargina também ela permaneceu durante um bom tempo, é a chamada insulina glargina U100, e depois agora chegou recentemente, já há uns 4 anos, a insulina glargina U300, né? Paralela a ela, outras insulinas foram lançadas, né? A insulina Tresiba, também é uma insulina de ação de 24 horas, essa sim dura 24 horas, a insulina glargina U300 também dura 24 horas, dose única. Porém, mesmo assim, eu vou precisar de insulinas rápidas. Essas, voltando, nós estamos falando de diabetes tipo 1, correto? Então, o paciente ele vai precisar da insulina rápida. Das insulinas rápidas, existem a insulina Lispro, tá? E a insulina Asparte, são as que mais são utilizadas. Essas insulinas são muito boas, elas têm ação rápida,
logo após o almoço você aplica, em 15 minutos ela já está fazendo efeito, em 2 horas ela já está acabando. E o médico vai acompanhando juntamente com o paciente. Por isso que eu sempre digo, quando o paciente vem até o consultório, é um momento sagrado, importante, ele não pode perder essa chance. Ele tem que trazer anotado para o seu médico os valores das glicemias, ou seja, os valores do diabetes, né, no sangue, de manhã, 2 horas após o café, 2 horas após o almoço e à noite. Veja o número de vezes que você consegue fazer isso para levar para o seu médico. Isso é fundamental. E o que não pode acontecer é esquecer de levar essas anotações. É que eu sempre digo, é igual ir para o casamento e esquecer a aliança. Fica complicado, né? Fica complicado. Então, você vai ao casamento, por favor, não esqueça da noiva e da aliança, principalmente da noiva, né? E aí o que acontece? Você leve consigo sempre essas anotações para o médico poder te auxiliar. Os diabéticos tipo 1, eles perfazem 10% somente dos quadros de diabetes. A maioria, dos 90%, são diabetes tipo 2, tá? O que eu quero dizer para vocês, de uma maneira geral, era basicamente isso. Procurar manter a glicemia dentro da normalidade é o nosso objetivo, tá? Ao longo das 24 horas. Se você tiver níveis mais altos, o seu médico vai te orientar com relação à alimentação e o uso de insulinas rápidas mais vezes, mas sempre com a orientação do seu médico. Nunca faça por conta própria, não entre nessa de ver internet. A gente está fazendo um vídeo de modo educativo, de informação, e não é tratamento médico de ninguém aqui, tá? Isso aqui simplesmente é uma orientação para que você converse com o seu médico, que ele é a pessoa competente, capaz e responsável para poder te ajudar. Esse é o nosso papel aqui, de orientar e para que você saiba o assunto. Porque, como eu te falei, saber não ocupa espaço. Um beijo a todos, até a próxima.